Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta rica oportunidade e nesses pequenos momentos eu quero compartilhar a palavra do Senhor, esta palavra gloriosa que se encontra nos Salmos de número 8. Você que está com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar a leitura, diz assim, o título: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Estes salmos, ele é da autoria de Davi, tá? Para o cantor Mor. E em rápidas palavras aqui, o salmista, ele tenta mostrar a pequenez do homem. Quando eu falo homem, eu digo a humanidade, tá? Não é separação entre homem e mulher, é a humanidade, a pequenez do homem físico em contraste, em comparação com a grandeza de Deus. É disso que este salmo vai falar. E ele diz assim: e embora o homem seja tão pequeno, tão minúsculo, tão insignificante aos nossos olhos, ele é, mesmo assim, o auge da criação de Deus. Ele é o pináculo da criação. Ele é o objeto de cuidado e de atenção do nosso Deus. Olha só, ao mesmo tempo, quando o salmista começa a observar, e ele diz, olha, a pequenez do homem, a insignificância do homem, em contrapartida da grandeza de Deus, a magnitude de Deus, um Deus tão grande, mesmo assim, o homem, sendo tão pequeno, ele é um objeto da criação. Ele é o ponto central de tudo o que Deus fez, da atenção de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu quero tentar expressar, assim como o Senhor colocou no meu coração, quando eu pensei há uns tempos atrás, e o Senhor me levou a pensar assim, quando o médico me deu alta, contrariando a medicina, quando o Senhor me curou, e veio na minha mente este versículo: que é o homem, para que dele te lembres? Aleluia. O que somos nós, tão pequenos, com coisas tão poucas, impossíveis para nós sim, mas diante da grandeza de Deus, tão poucas, e contudo, mesmo assim, o Senhor, ele se preocupa e dá atenção a nós nos nossos mínimos detalhes. Então o salmista começa a engrandecer a Deus e agradecer ao Senhor e dizer, olha, quão admirável é o teu nome. Ele começa a expressar essa magnitude de Deus, essa grandeza de Deus, e ele começa a exaltar, e nós nunca vamos poder expressar ou até mesmo conhecer Deus em sua totalidade. Nós nunca vamos poder compreender, mas Ele facilitou isso para nós. Ele se revelou de uma forma prática para nós na Bíblia. Ele nos deixou a conhecer alguns pontos seus, algumas características suas. E o homem pode acompanhar isso durante a Bíblia e no decorrer das histórias, Deus falando a respeito de si, ou personagens falando a respeito de Deus. E Isaías, no capítulo 40, ele vai falar algumas coisas sobre isso.
dizendo quão grande é o nosso Deus. E falando em característica de Deus, não tem como eu deixar de falar, não vou falar tudo aqui, mas os atributos de Deus, as suas características, o que ele tem, o que ele é. A Bíblia diz que ele é santo, a Bíblia diz que ele é único, a Bíblia diz que ele é infinito, a Bíblia diz, em comparação aqui ao universo, que ele é onisciente, aleluia, ele é onipresente, ele é onipotente porque para Deus nada é impossível. Ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente porque o espaço físico não pode limitar o nosso Deus. E ele é todas essas coisas. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E se nós fôssemos falar aqui quantos atributos que Deus tem, quantas características que Deus tem. Eu quero ler com os irmãos algumas coisas aqui que vai ajudar a expressar o tamanho desse Deus. Isaías capítulo 40, versículo 12, que diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Versículo 18, a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? Versículo 22, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Ele está falando dos exércitos celestiais, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Se a gente for ficar falando aqui, nós temos muitas coisas. Se você ler Jó capítulo 38 e 39, são muitos versículos. Ele está falando, Deus próprio está falando a respeito de quem Ele é. E eu quero dizer para você nesta noite, esse Deus que nós tentamos aqui com pouquíssimas palavras, para você entender o tamanho do nosso Deus, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Quando nós olhamos para a natureza, a Bíblia diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus, aleluia, o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Quando você olha para as florestas, você vê Deus. Quando você olha para o mar e toda a sua extensão, e você diz assim, é impossível para o homem, mas o mar está dizendo, eu tenho um Criador. Os peixes e todas as espécies que estão lá dentro, eles têm um Criador, e esse Criador é o nosso Deus. Somente Ele poderia fazer tudo isso. Quando nós olhamos para os céus e vemos toda a imensidão, todos os exércitos celestiais, nós vemos que isso não coube ao homem, mas sim ao Senhor que criou todas as coisas, aquele que pôs as medidas entre os mares e disse, até aqui vocês vão passar, daqui vocês não podem ir, e aí se formam as ondas no meio dos mares. Se eu for ficar falando aqui sobre esse Deus, o tempo não seria suficiente, mas dizer para você que esse Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador, Ele se importa com você, Ele te ama, Ele é tão grande, Ele é tão excelso como tudo, aleluia. Ele olha para mim e para você, ser humano, e Ele nos amou com amor incondicional. É isto que o salmista vê aqui. Ele declara, olha, eu olho para toda a criação, para tudo que Deus fez, e não me resta outra coisa a não ser admirar e adorar o nosso Deus por tudo o que Ele é, aleluia. E eu vou dizer para você, Ele te conhece, Ele conhece a tua vida, e Ele se importa com você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele se importa com você. Não pense por um minuto que Deus
talvez você pense que ele perdeu o controle, que Deus não está olhando para você, e talvez hoje, exatamente hoje, o seu coração está triste por coisas da vida, mas eu quero te dizer, você tem um pai, e não se esquece disso, e não é como o pai aqui da terra, ele é um pai poderoso, que cuida de você, que fez todas as coisas, e ele é aquele que te sustenta, e continuará te dando vida, e vida com abundância. Amém? E o salmista, ele continua dizendo assim, olha, versículo 4, depois que ele olha para tudo e glorifica a Deus por toda a sua criação, por toda a sua obra, ele diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele? E esse versículo, ele me toca tão profundamente, porque eu imagino o salmista, ele refletindo, ele caindo em si, ele olha para a sua vida, para quem ele é como ser humano, ele olha para toda essa grandeza de Deus, e ele chega à conclusão assim, olha, o que é o homem? O que sou eu? O que é o homem para que para que o Senhor o visite? Essa palavra visitar, ela tem um sentido, é como se, no caso aqui, está dizendo Deus, que ele olha com atenção para as pessoas. É uma atividade que requer a atenção dele. Agora você imagina, um Deus tão grande, e quando ele olha para o ser humano, ele olha com atenção. Quando Deus criou todas as coisas, e ele disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, e ele foi criando, e aí quando chega a vez de criar o homem, então ele faz uma consulta, e ele fala assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não foi preciso uma atenção especial aqui? O que você quer dizer com isso? Que Deus, ele olha para a sua vida. Que nós, como seres humanos, somos especiais para Deus. Que Deus visita a nossa vida. Que Deus, ele se preocupa conosco. Ele olha para nós com afeição, com carinho. E ele entende que o homem é tão fraco, que o homem é tão falho, que precisa de um cuidado especial. E aí quando o salmista diz, olha, o que é o homem? Aí ele vai dizer algumas coisas a respeito da pequenez do homem. Como o homem é pequeno, como o homem é falho. E o homem, ele não passa de pó. Que ele é animado pelo Espírito, pelo fôlego de vida de Deus. E quando Deus resolve tirar esse fôlego, ele volta ao pó por meio da morte. Esse é o homem. Ele depende exclusivamente, inteiramente de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. O homem, aleluia, ele é um ser humano e às vezes ele acha que ele pode alguma coisa porque ele é inteligente, porque ele conhece, porque ele estudou, porque ele fez. Mas quando o homem entender, quando nós entendermos que nós não somos nada, que nós precisamos do nosso Deus, então a nossa vida vai ser diferente. Tem uma historinha que conta que estavam visitando um certo homem, um fazendeiro rico, e ele pôs uma mesa farta diante daquelas pessoas. E aí aquelas pessoas servas do Senhor foram orar para agradecer por aquele alimento a Deus. Então aquele homem, meio que indignado, ele fala assim, eu provi essas coisas, eu trabalhei por isso, eu me esforcei por isso. Esse sustento, tudo que tem aqui é por minha causa. É por causa de mim, é por causa do meu suor, do meu esforço, da minha inteligência, porque eu levanto todo dia de manhã, eu trabalho. E aí aquelas pessoas disseram assim, olha, e se vier uma seca na colheita tão grande que as pessoas nem dê tempo de chegar e colher aquela alimentação? E começou ali a falar para ele, se você não tiver saúde para levantar da sua cama e fazer tudo isso que você acabou de falar. E ele vai continuando dizendo, olha, e se Deus não te der a vida, como eu disse aqui, o fôlego de vida, para você levantar da sua cama, ao ponto de você não conseguir colher aquilo que você plantou, o que seria, o que estaria nessa mesa agora?
com que nós nos fartaríamos? E aquele homem começou a refletir e começou a pensar, e ele chegou à conclusão de que aquele homem estava certo. E ele então falou assim: eu vou agradecer, porque se eu estou de pé, porque se tem comida na minha mesa, foi porque alguém providenciou e possibilitou para que estivesse aqui servindo a todos nós. Por isso eu digo para você, se você levanta é por causa da misericórdia de Deus, se você trabalha é por causa da misericórdia de Deus, se você coloca alimento dentro da sua casa é por causa da misericórdia de Deus, se você compra é porque Deus te dá condições, se você respira é porque Deus te dá o ar para você respirar, se você tem saúde é porque o Senhor está cuidando da sua vida, se a sua família está bem, é porque o Senhor está cuidando dela. Então eu entendo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aleluia, é porque Deus é bom e é misericordioso, a Ele a honra e a glória para todo o sempre. Foi isso que o salmista entendeu. O homem é pequeno demais, o homem não consegue nada sozinho, o homem não faz nada sozinho, o homem é falho, ele é pó, ele morre se Deus não der vida para ele, aleluia. E é assim comigo e com você. Entenda que tudo que você tem é Deus quem te dá, é Deus quem providencia, é Deus quem faz. O homem, ele precisa de Deus. Enquanto essa humanidade não entender que ela precisa de um Salvador, e esse Salvador é Deus, aleluia, ela vai morrer às mínguas, morrer decepcionada, vai ser infeliz, porque ele não tem o dono da vida e da alegria no seu coração. Ele não entendeu que ele precisa de um Salvador, aleluia. Ele não entendeu que ele caminha porque Deus permite, aleluia, que ele é porque Deus permite que ele seja. Deus é Deus. E quando o Senhor ele se apresenta a Jó, é isso que ele está falando. Se você tiver a oportunidade de ir lá meditar, você vai entender. Olha, a mente humana não consegue nem compreender. Deus falou para Jó: onde você estava, Jó? Quando eu fiz tudo, quando eu coloquei limite, quando eu fiz... Nossa, ele vai descorrendo, são muito mais de 40 versículos. Deus falando para Jó, indagando, mostrando para ele o lugar dele. E Deus está mostrando para nós o nosso lugar. Ele é Deus. E nós temos que ser inteiramente dependentes deles. Então, a magnitude de Deus, o salmista mostrou. E agora a pequenez do homem. Como o homem é pó. Como o homem é necessitado. Como o homem precisa de Deus. E antes de eu pular para o próximo tópico, eu quero dizer para você, eu, nós precisamos entender o nosso lugar. Nós precisamos aceitar que existe um Deus que providencia todas as coisas, que faz todas as coisas, que está bem acima de nós. Nós precisamos entender que Deus providencia todas as coisas, e é Ele que nos dá capacidade em tudo, para que nós possamos continuar caminhando. Entenda isso, e você vai ver que a sua vida vai mudar. E por que Ele faz isso? Porque o salmista diz assim: aqui é o homem para que dele te lembres. O homem não tem nenhuma característica boa. Não há nada no homem que você possa olhar para ele e dizer assim: não, por isso vale a pena. Não tem. Não tem. O homem enquanto carne não existe. Não existe nada em nós que fizesse Deus se interessar para nossas vidas. Mas como eu disse, Deus ele teve afeição pelo homem. Ele teve um carinho especial. Ele visitou o homem, ele deu uma atenção. Quando ele criou o homem, ele deu um carinho especial, uma atenção especial. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Ele tem importância para mim. E além disso, ele diz assim, olha, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha, o detalhe, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Coloca aí Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vamos ler. Olha só como Deus foi bom com o homem.
como que Deus deu uma atenção especial para o homem. Ele diz assim, olha, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Então, Deus é tão misericordioso, Ele é tão grande, que Ele sujeitou ao homem toda a criação. Ele coroou o homem de honra. Ele deu domínio para o homem sobre as obras das suas mãos. Sujeitou ela, ovelhas, bois, animais de campo, aves dos céus, como eu li, peixes do mar, e tudo que há pelas veredas do mar, Deus deu para o homem. É certo que o pecado veio, entrou, ele deformou o homem. Por um período ele perdeu aquela imagem que ele tinha de Deus, mas Deus, ele providenciou pela sua misericórdia, através de Cristo, do sacrifício salvífico de Cristo, ele remiu o homem, ele redimiu o homem, e deu condições de o homem se aproximar de Deus novamente. Mas quando nós olhamos, as coisas estão sujeitas. O homem pega um cão, e quando ele é adestrado, o homem consegue em alguns meses fazer com que ele obedeça as regras, a sua voz. Quantas coisas há que se nós formos exemplificar aqui, quantas coisas que o homem domina, a sua inteligência, no computador, quantas coisas o homem faz, a inteligência que está nele, isso tudo foi a mão de Deus, isso tudo foi o carinho de Deus, isso tudo foi a afeição de Deus. O homem não era digno, mas o Senhor fez assim. O Senhor deu ao homem condições, Ele coroou a pessoa, a humanidade, Ele deu condições para ele reinar, para ele ser parecido. Aleluia, porque um dia, quando o homem deixar esse corpo, quando ele for se encontrar com o Senhor nos ares, aleluia, nós vamos ter um corpo glorificado, vamos ser iguais a Cristo, vamos herdar todas as coisas juntamente com Cristo. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, Deus sujeitou todas as coisas a nós. Então aproveite esta oportunidade, porque nós não merecíamos a menor das suas misericórdias. Contudo, Ele mesmo assim nos amou, e nos amou de tal maneira, amor incondicional. Ele visitou. Esse visitar também é como um amigo que visita o outro. Ele não precisa de um convite, ele não precisa de uma ocasião especial, ele simplesmente ama, ele gosta de estar perto daquela pessoa, então ele vai. Ele visita. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor conversava com Adão. Na virada do dia, na viração do dia, ele se apresentava só para conversar com Adão. Olha que privilégio. Ele se apresentava ali. É como se fosse tomar um café da tarde. Vamos aqui conversar. Vamos aqui papear. Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você tem a dizer. Isso se chama relacionamento. Deus é interessado em você, apesar de Ele ser tão grande, apesar de Ele não precisar de nós. Ele faz questão que nós nos acheguemos a Ele, que nós mantenhamos um relacionamento com Ele. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele tem prazer em saber aquilo que nos incomoda, entre aspas, porque Ele sabe. Eu disse aqui que Ele sabe de todas as coisas, mas Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Ele tem prazer quando você conta para Ele, quando eu conto para Ele. Olha, isso está me incomodando. Olha, eu tenho esse problema na minha vida. Olha essa situação. Olha como está. Olha como está caótico este mundo. Olha doenças, pessoas enlutadas, famílias perdendo emprego. Olha a situação que está. E eu te digo, se você está contando para
para Ele, aleluia. Se você está buscando o socorro dEle, louvado seja Deus. Como o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o teu socorro. Se você está contando para Ele, então eu te digo, você está contando para a pessoa certa. Você está falando com quem pode solucionar o seu problema. Você está falando com aquele que pode confortar o teu coração. Você está, aleluia, contando com aquele amigo que você pode, sabe, nos ombros dele despejar as suas mágoas, as suas aflições. Saber que ele está esperando e você se achegar perto dele para isso. Então eu te convido, eu faço esse convite para você. Nós estamos sem cultos públicos. Estamos afastados da sociedade por questões de força maior. Nós estamos sim. As igrejas estão com as portas fechadas. Mas eu te digo, esta igreja que sou eu, esta igreja que é você, ela está aberta, ela não fecha em nenhum momento. O Senhor, aleluia, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não está surdo, Ele não está mudo, Ele te ouve, Ele te atende. Fale com o Senhor, fale com Deus, clame a Ele, ora por Ele, conta para Ele, aleluia. Às vezes você está impossibilitado de alguma maneira, mas eu te faço um convite. Deus, Ele está aberto a você. Sabe, para você chegar, o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono, aleluia, da graça, para que possamos ser ajudados, para que possamos achar misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia, não tem um tempo específico, não tem um tempo determinado, não tem uma hora marcada. A hora que você quiser falar com Deus, Ele te ouve, Ele te atende, aleluia. Ele está olhando para você, para a sua dificuldade, para este mundo, para todas as aflições que nós estamos vivendo. Está tudo nas mãos dEle. E na hora certa, no momento certo, que nós não sabemos qual é. A nossa mente, ela é totalmente limitada. Nós não podemos fazer nem planos para o dia de amanhã. A palavra do Senhor diz, vamos viver o hoje. Basta a cada dia o seu mal. Nem para amanhã não é bom fazer planos. Você pode pensar, mas não cabe a nós o que vai acontecer. Entenda, Deus é muito grande e você é muito pequeno. E nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas mesmo assim, Ele tem um amor, uma afeição, um carinho todo especial com o ser humano. Ele não poupou o seu filho, Ele se entregou por nós. Jesus se entregou por nós, morreu por nós. Ele se despiu da sua majestade para nos dar a vida e condições para nós caminharmos até aquele dia, como eu disse, em que nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Então vamos adorar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, assim como o salmista. Vamos admirar o nosso Deus e dizer para quem quer que seja, para Ele ouvir, exaltar a Deus, dizer, Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E aí onde você está, em que situação você estiver vivendo, entenda, Deus está olhando para você. Deus se preocupa com você e Ele te ama. E para nós concluirmos, para vocês entenderem, o maior favor de Deus para nós já foi feito pela humanidade. Ele já foi exemplificado no Senhor Jesus, como eu disse. A humanidade, todos que aceitam, eles são iluminados pelo Evangelho, são alcançados por esse Evangelho, pelas boas novas do Senhor. Nenhuma palavra quaisquer, seriam capazes de louvá-lo ou descrevê-lo adequadamente. Nós não somos capazes de fazer isso. Mesmo assim, Ele nos ama e Ele tem o direito da nossa obediência, porque Ele é o nosso Redentor. Deus é o nosso Redentor. Amém? Que essa palavra possa permanecer em seu coração e que nós venhamos sempre refletir
quão grande é o nosso Deus. Deus abençoe a todos e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.